Olá! A relação entre a igreja e o poder sempre foi, digamos, complicada, cheia de tensões, de conflitos, de alianças. Para entender essa dinâmica, a gente precisa olhar para dois campos do conhecimento que parecem muito teóricos, mas que têm tudo a ver com a nossa vida. De um lado, a eclesiologia, que faz a pergunta fundamental, afinal, o que é a igreja? E do outro, a teologia política, que investiga como a fé e as estruturas de poder se relacionam. Nessa nossa conversa de hoje, vamos tentar construir um mapa para navegar por essas ideias. Ideias que não só mudaram ao passado, mas que continuou, e muito, a influenciar a nossa sociedade hoje. O objetivo é sair daqui com ferramentas para fazer uma análise mais profunda desse diálogo, que é permanente e quase sempre bem tenso. Então, qual que vai ser o nosso roteiro? Bom, a gente vai começar pela base de tudo, definindo o que é a igreja. Depois, vamos ver como essa identidade se reflete em diferentes jeitos de se organizar, em diferentes governos. Em seguida, a gente embarca numa viagem pela história, vendo a relação entre igreja e poder, lá desde Agostinho até o clímax da briga na Idade Média. Daí, a gente mergulha de cabeça na Reforma Protestante, que foi o momento que virou esse jogo de cabeça para baixo. E, por fim, vamos amarrar tudo isso conectando com a missão da igreja no mundo de hoje. Vamos nessa? Bom, vamos lá então, começando pela nossa primeira sessão. Antes da gente sair discutindo qual é o papel da igreja lá fora, na polis, na cidade, na sociedade, é absolutamente crucial a gente entender como ela se enxerga por dentro, qual é a sua natureza, a sua identidade mais profunda. É exatamente isso que a eclesiologia tenta responder. Porque, pensa bem, se a gente não tiver clareza sobre o que a igreja é, qualquer debate sobre o que ela deveria fazer no mundo acaba ficando superficial, perdido. O ponto de partida é a própria palavra. E aqui já tem uma primeira grande surpresa. O termo grego que a gente traduz como igreja é eclesia. O mais fascinante é que essa palavra, na sua origem, não tinha nada de religioso. No mundo da Grécia Antiga, a eclesia era a assembleia dos cidadãos. O pessoal era convocado, chamado para sair de casa, é isso que ekkaleo significa, chamar para fora, para se reunir e tomar as decisões importantes sobre a vida da cidade, da polis. Então, quando os primeiros cristãos escolheram essa palavra para se descrever, eles estavam fazendo uma declaração muito forte. Eles não se viam como um clube fechado, sabe, uma sociedade secreta. Eles se entendiam como um povo chamado para fora, uma assembleia pública, com uma identidade e um propósito que tinham que se manifestar no meio do mundo. Já nascia com uma dimensão pública e, de certa forma, até política. A identidade dessa eclésia vive numa tensão dinâmica, quase como uma dança, um ritmo vital. A melhor analogia é a da respiração. Pensa só, existe o movimento de inspirar, de puxar o ar para dentro. Essa é a comunhão, a comunhão. É quando a igreja se reúne, é alimentada pela palavra de Deus, pelos sacramentos e fortalece seus laços. Mas, logo em seguida, tem o movimento de expirar, de soltar o ar. Essa é a missio, a missão. É quando essa mesma comunidade é enviada de volta para o mundo para ser uma testemunha. Como alguns teólogos dizem, comúnio e missio estão ligados como inspirar e o expirar. Um simplesmente não funciona sem o outro. Uma igreja que só foca na comunhão, que só olha para dentro, vira um gueto, se isola e perde a relevância. Por outro lado, uma igreja que só foca na missio, que só olha para fora, corre um risco enorme de se esvaziar, de perder a própria identidade e revirar só mais uma ONG. A saúde da igreja está justamente em equilibrar esses dois movimentos. Ok, mas de onde ela surge? Como a igreja nasce? É uma invenção humana? Uma boa estratégia? Bom, a resposta da tradição reformada é muito direta. Ela é uma criatura verbi. O que isso quer dizer em bom português? Que ela é uma criação da palavra. Ou seja, a igreja não se cria sozinha. Ela não é o resultado de um planejamento estratégico genial ou de uma campanha de marketing de sucesso. Ela nasce, ela passa a existir onde quer que a palavra de Deus seja pregada com fidelidade e recebida com fé pela ação do Espírito Santo. É simples e profundo assim. Onde o evangelho é anunciado, o Espírito age e uma comunidade é formada. Essa é a força motriz, o DNA da igreja. Certo. Se a igreja é criada pela palavra, como é que a gente pode reconhecê-la no meio do mundo? Como saber se uma igreja é, de fato, uma igreja? Historicamente, os reformadores propuseram algumas marcas, alguns sinais para ajudar nessa identificação. As duas primeiras são uma consequência direta do que a gente acabou de falar. A pregação fiel do evangelho, claro, e a administração correta dos sacramentos, que são, no fundo, o evangelho que a gente pode ver e tocar. Mas aí vem a terceira marca, e essa às vezes causa um certo estranhamento. O exercício
exercício da disciplina eclesiástica. Por que isso seria tão importante? É que a ideia aqui não é só punir quem erra, sabe? É, antes de tudo, um cuidado pastoral. É um jeito de preservar a saúde, a pureza e a ordem da comunidade que quer viver esse evangelho. A disciplina, nesse sentido, busca garantir que a vida da igreja esteja alinhada com a palavra que ela prega, mantendo a integridade do seu testemunho. Outro atributo fundamental da igreja é a sua santidade. E aqui, a gente precisa ter muito cuidado com o que isso significa. Não é de jeito nenhum uma afirmação de que seus membros são moralmente perfeitos. Longe disso. A história e o nosso próprio dia a dia mostram que a igreja é formada por pecadores. A santidade da igreja não vem dela mesma. Ela é, digamos, uma santidade emprestada, derivada. Ela é considerada santa porque foi separada por Deus e unida a Cristo, que é a única fonte de santidade. E essa união dá início a um processo, a santificação, que dura a vida toda, operado pelo Espírito Santo. Isso tem consequências práticas bem concretas. Uma comunidade que se entende como santa desenvolve um amor pela vontade de Deus, um zelo pela sua integridade e se esforça para ser aquilo que o apóstolo Paulo chamou de o bom perfume de Cristo, no mundo que muitas vezes não cheira tão bem. Então, para a gente fechar essa primeira parte e amarrar bem as ideias, vimos que a igreja, a eclésia, é esse povo chamado para fora com uma identidade pública, que a sua vida pulsa nesse ritmo de inspirar a comúnio e expirar a missio. Vimos que ela é uma criatura verbe, uma criação da palavra, e que a gente pode identificá-la por 3 marcas: a pregação, os sacramentos e a disciplina. E, por fim, que a sua santidade não é um mérito próprio, mas um presente que vem da sua união com Cristo. Com essa base bem firme, agora sim a gente pode avançar. Beleza. Com essa base teológica estabelecida, a gente chega na segunda sessão. E aqui a gente vai ver como essas crenças todas se manifestam na prática, na organização do dia a dia da igreja. Porque teologia não é algo abstrato que fica só nos livros. Ela molda a realidade. O jeito que uma igreja se governa é um reflexo direto de como ela se entende, de onde ela acredita que vem sua autoridade e qual é a sua missão. Um teólogo chamado Avery Dulles ajudou muito a gente a pensar nisso. Ele criou vários modelos para entender a igreja. Vamos comparar 2 deles que são bem contrastantes. De um lado, a gente tem a igreja como instituição. Aqui, a palavra-chave é estrutura. ênfase na hierarquia, na organização visível, nas regras. O exemplo clássico, claro, é a Igreja Católica Romana, com aquela clareza de autoridade que vai do Papa até o leigo. A grande força desse modelo é a estabilidade, a continuidade histórica. Do outro lado, um modelo bem diferente. A igreja como escola de discipulado. Aqui, o foco sai da estrutura e vai para o processo. A igreja é vista como uma comunidade de gente que está aprendendo junta, seguindo os passos de Jesus. A força desse modelo é a flexibilidade, a capacidade de se adaptar e a busca por uma formação mais profunda de cada pessoa. E esses modelos teóricos acabam se traduzindo em formas bem concretas de governo. Basicamente, a gente pode pensar em 3 grandes sistemas. No extremo do espectro, a gente tem o modelo episcopal. Nele, a autoridade está concentrada nos bispos, que são vistos como sucessores dos apóstolos. A teologia por trás disso é a da sucessão apostólica, que valoriza muito a unidade, a ordem, a tradição. O papado é a expressão máxima desse sistema. Lá no outro extremo, o oposto disso, está o modelo congregacional. Aqui, a autoridade final não está num bispo, mas na própria comunidade local. Cada igreja é autônoma, isso se baseia no princípio do sacerdócio de todos os crentes e valoriza a liberdade, a responsabilidade de cada um. E aí, tentando achar um equilíbrio, um caminho do meio, surge o modelo presbiteriano. A liderança é dos presbíteros, que são eleitos pela comunidade para governar juntos, em conselhos. A ideia é buscar um balanço entre a autoridade dos líderes e a participação de todo mundo. E depois de olhar para esses diferentes modelos, fica uma lição muito importante, né? É preciso ter uma postura de humildade teológica. Nenhum desses sistemas de governo é perfeito ou foi divinamente ordenado nos seus detalhes. Cada um tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. A história nos ensina que o verdadeiro Senhor da Igreja é Cristo, não uma estrutura humana. No fim das contas, Deus não está preso a nenhuma caixinha organizacional que a gente crie, e Ele age como quer para cumprir sua missão no mundo. Então, para a gente resumir o que vimos nessa segunda parte, a forma segue a teologia. Os modelos que a gente tem na cabeça sobre o que é a igreja dão origem a estruturas bem práticas de governo. Entender essas estruturas nos ajuda a perceber as diferentes ênfases, as diferentes prioridades que cada tradição cristã tem. E isso nos prepara para a próxima pergunta. Como essas igrejas, com suas identidades e estruturas, se relacionaram com o poder fora delas?
Agora a gente entra na terceira sessão e o foco muda. A gente vai olhar para a interação histórica, muitas vezes explosiva, entre igreja e o Estado. Essa relação sem exagero é um dos grandes dramas da história do Ocidente, cheia de reviravoltas e conflitos. E para entender essa tensão toda, a gente precisa voltar no tempo para um dos pensadores mais gigantes de todos, Agostinho de Hipona. Imagina o cenário. Início do século V, o Império Romano que parecia eterno está desmoronando. É nesse caos que Agostinho escreve sua obra monumental, A Cidade de Deus. E nela, ele propõe uma lente para a gente ler toda a história humana. Ele fala de duas cidades, mas atenção, não são cidades geográficas, são duas comunidades espirituais, definidas pelo amor que as move. A Cidade de Deus é formada por todos aqueles que amam a Deus acima de tudo, a ponto de esquecerem de si. Já a Cidade dos Homens é formada por aqueles que amam a si mesmos acima de tudo, a ponto de desprezarem a Deus. E aqui vem o ponto crucial, que muita gente confunde. Agostinho não diz que a igreja visível é a cidade de Deus e o Estado é a cidade dos homens, não. Ele diz que, na nossa era, as duas estão misturadas, entrelaçadas. Cidadãos das duas cidades vivem lado a lado. Essa citação dele que está na tela ilustra perfeitamente essa ideia, a tal da dupla cidadania. Para o Agostinho, os cristãos são cidadãos da cidade celestial, mas vivem como peregrinos, como estrangeiros, aqui na cidade terrena. Eles usam a paz, a ordem, a justiça que o Estado oferece, não como um fim em si, mas como bons remédios que ajudam a conter o caos do pecado. A lealdade final, no entanto, pertence a Deus e à sua cidade. Isso coloca a gente naquela tensão do já e ainda não do reino de Deus. A gente vive com um pé em cada mundo, obedecendo às leis daqui, mas com a nossa esperança e o nosso coração voltados para a cidade que está por vir. Pois é, essa tensão que Agostinho descreveu de forma tão elegante na Idade Média, ela simplesmente explodiu numa briga aberta. O que a gente vê nesse período é uma verdadeira queda de braço pelo poder supremo. De um lado, o papado, especialmente a partir do Papa Gregório VII, lá no século XI, que não queria só a liberdade da igreja, mas a sua supremacia sobre reis e imperadores. Isso levou a conflitos gigantes, como a famosa Guerra das Investiduras, uma briga feia para ver quem nomeava os bispos. O auge dessa visão papalista foi a declaração Unam Sanctam, do Papa Bonifácio VIII, que basicamente dizia que todo mundo, inclusive os reis, tinha que se submeter ao Papa para ser salvo. Do outro lado, claro, os imperadores, com uma visão cesaropapista, achando que eles é que mandavam em tudo, inclusive na igreja. E aí, no século XVI, vem a Reforma Protestante para quebrar essa estrutura de poder e forçar todo mundo a repensar essa relação. Então, para a gente fechar essa parte histórica, o que vimos? Vimos que o modelo de Agostinho, com as duas cidades, criou o grande paradigma da dupla cidadania, que marcou o pensamento ocidental. Vimos como a Idade Média pegou essa tensão teológica e a transformou numa briga política de gente grande entre o Papa e o Imperador. E vimos que a crise desse sistema medieval abriu o palco para a Reforma Protestante, que ia desafiar não só a teologia de Roma, mas também, e com muita força, a sua teologia política. Chegamos à quarta sessão, um momento de virada fundamental na nossa história, a Reforma Protestante. E é muito importante entender uma coisa desde o início. Não existiu a visão da reforma sobre política. Pelo contrário, o que a gente tem é um leque de visões, às vezes bem conflitantes, que os reformadores desenvolveram em seus diferentes contextos. Um verdadeiro espectro de modelos, que vai desde uma aliança muito próxima com o Estado até uma separação completa e radical. Olha só essa tabela, ela é fundamental e resume bem essas quatro grandes correntes. Vamos passar por cada uma com calma. Primeiro, Martinho Lutero, com a sua doutrina dos dois reinos. Depois de levar um susto enorme com a revolta dos camponeses que usaram suas ideias para justificar a rebelião, Lutero fez uma distinção radical. Existe o reino espiritual, governado pelo Evangelho, e o reino temporal, governado pela lei e pela espada do Estado. As coisas são separadas para que a liberdade do cristão não vire anarquia política. Depois vem João Calvino, lá em Genebra. A visão dele é um pouco mais sutil. Ele fala mais numa distinção entre duas eras. A igreja tem total autonomia nos seus assuntos, especialmente na disciplina. Mas o Estado, sendo cristão, tem o dever de manter a ordem para que a igreja possa existir em paz. Não é uma fusão, mas uma colaboração com papéis bem definidos. Em terceiro, a gente tem o experimento de Ulrico Zwinglio em Zurique.
Esse é o modelo teocrático na sua forma mais clara, a fusão dos poderes. O governo da cidade era, na prática, o governo da igreja. Foi um projeto que terminou num fiasco, com o próprio Zwinglio morrendo em batalha, um grande alerta histórico. E, por último, correndo por fora, vem os anabatistas, a chamada Reforma Radical. A proposta deles era mais drástica, separação total. Para eles, como diz a Confissão de Schleitheim, a igreja e o mundo são inimigos. Por isso, eles rejeitavam participar do governo, usar armas ou fazer juramentos. Era um modelo de comunidade alternativa e não violenta. Então, para concluir esta sessão, a palavra-chave é diversidade. A reforma não nos deixou uma resposta única e pronta sobre política. Ela nos legou um cardápio de possibilidades: a separação de Lutero, a interação de Calvino, a fusão de Zwinglio e a antítese radical dos anabatistas. E o mais fascinante é que essas 4 visões não são peças de museu. Elas continuam a ecoar e a influenciar, de forma muito profunda, os debates sobre o lugar da religião na vida pública até hoje. E tudo isso nos traz até aqui, a nossa 5ª e última sessão de desenvolvimento. A pergunta agora é: e daí? Como todo esse debate histórico, todas essas estruturas teológicas se aplicam à missão da igreja hoje, num mundo que é pluralista, que é secularizado? Como é possível ser uma testemunha fiel da sua fé e, ao mesmo tempo, contribuir para o bem comum de toda a sociedade? Para nos ajudar a responder essa pergunta, um pensador que é simplesmente fundamental é o teólogo e político holandês Abraham Kuyper. Ele nos deu 2 ferramentas conceituais muito poderosas. A primeira é a ideia de soberania das esferas. Kuyper dizia que Deus criou diferentes esferas na sociedade: a família, a igreja, a ciência, a arte, o Estado, e cada uma delas tem a sua própria autoridade, que vem direto de Deus, não do Estado. O papel do Estado não é controlar tudo, mas garantir que cada esfera possa se desenvolver livremente. A segunda ideia genial é a graça comum. É a graça de Deus que se estende a toda a humanidade, não só aos cristãos. É ela que freia o mal no mundo e permite que coisas boas, verdadeiras e belas aconteçam em todos os lugares, inclusive através de pessoas que não têm fé. E é essa graça comum que nos dá a base teológica para valorizar e trabalhar junto com qualquer pessoa na busca pelo bem de todos. E como é que essa teologia se parece na vida real, na prática? Essa situação, que é inspirada no ensino do apóstolo Pedro, é no mínimo provocadora. Ela basicamente diz que a defesa mais poderosa da fé não vem dos nossos argumentos, por mais inteligentes que sejam, mas das nossas ações. No mundo que muitas vezes é hostil à fé, o que realmente cala as críticas é o testemunho de uma comunidade que serve à sociedade, que cuida de todos, inclusive dos seus críticos, e que trabalha de verdade pelo bem-estar geral. Quando as pessoas olham e veem isso, os discursos perdem a força. E, no fim, a gente volta para o ponto de partida, para aquela tensão de Agostinho, só que agora aplicada aos nossos dias. A missão da igreja hoje é aprender a andar numa corda bamba. De um lado da corda está o perigo de se fundir com o poder político, de confundir o reino de Deus com um projeto de partido, o que sempre termina em idolatria e na perda da voz profética. Do outro lado está o perigo do pietismo, de fugir do mundo, se fechar numa bolha de santidade particular, o que significa simplesmente abandonar a missão de ser sal e luz. A tarefa, então, é viver essa dupla cidadania, com os pés no chão do mundo, mas com uma distância crítica que permite à igreja ser a consciência da sociedade. Resumindo, então, nossa última sessão de conteúdo, o pensamento de Abraham Kuyper, com a soberania das esferas e a graça comum, nos oferece um mapa muito útil para pensar a participação cristã na vida pública de um jeito construtivo. A gente aprendeu que o testemunho mais eloquente da igreja muitas vezes é o seu serviço silencioso pelo bem de todos, e mais uma vez, reafirmamos que a missão cristã no mundo de hoje é essencialmente a arte de viver com sabedoria e humildade na tensão permanente da dupla cidadania. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa jornada. E foi um percurso e tanto, não é? A gente começou lá na Grécia Antiga com a palavra eclésia, passamos pelas estruturas de governo, pelo drama medieval das 2 cidades, pelos modelos da reforma e terminamos discutindo a missão da igreja hoje. O fio que conectou tudo isso foi essa ideia de um povo que pertence ao mesmo tempo a 2 mundos. E para quem ficou com um gostinho de quero mais, para quem quer se aprofundar nesses temas, ficam aqui algumas sugestões de leitura. Voltar aos clássicos é sempre uma boa. A Cidade de Deus, de Agostinho, e o livro 4 das Institutas de Calvino são a base de quase tudo que a gente conversou. Para uma visão mais contemporânea, as obras de Avery Dulles e Abraham Kuyper são indispensáveis.
E claro, se tiver a chance, lê as fontes primárias, os documentos da época. É uma experiência transformadora. Eu gostaria de encerrar não com respostas prontas, mas com 3 provocações, 3 perguntas para a gente continuar pensando. Primeira, como o equilíbrio entre comunhão e mício, entre o inspirar e o expirar, se manifesta na prática? Segunda, olhando para todos aqueles modelos históricos, qual deles oferece as lições mais urgentes, seja como um ideal a ser buscado ou como um perigo a ser evitado para o nosso contexto aqui no Brasil, hoje? E, por fim, uma pergunta mais pessoal. Onde é que essa tensão da dupla cidadania se torna mais real e desafiadora no seu dia a dia? Que essas perguntas fiquem ecoando. Muito obrigado pela atenção de todos.